Boa noite boa noite a todos. Em nome do Fórum do Campo Lacaniano de Alagoas, agradeço a presença dos colegas. Agradeço ao Fórum do Campo Lacaniano de Mato Grosso do Sul pelo compartilhamento desta atividade. Obrigado, Daniel Foscaches, por aceitar o nosso convite para trabalhar conosco a segunda lição do Seminário 10, Angústia e Signo do Desejo. Pois trata-se de uma lição que nos faz pensar, refletir, caminhar e avançar, e também mover-se em direção à clínica e ao saber. Nos faz lembrar do grafo do desejo de algum modo trabalhado na primeira lição. É nessa lição, nessa atual, que Lacan diz que a angústia é um afeto, que ela funciona como uma chave que abre portas. Pensei nisso ao final. Mas o importante mesmo é quando Lacan diz: não existe sujeito sem traço unário. O desejo do homem é o desejo do grande outro. Por isso, nos adverte, de vez em quando, que é preciso colocar a boca no trombone. Diz isso quando critica a fenomenologia do espírito. Quero agradecer também meus colegas do Fórum, do Campo Lacaniano em Formação, de Alagoas, e agradecer a Marcel e a Mona pelo apoio aqui no Zoom. Então, eu vou passar a palavra para você, Daniel. E aí você conduz da maneira como você achar melhor, tá? Se as pessoas vão perguntando, se fica para o final. Daniel é Uhum. membro do Fórum do Campo Lacaniano, Mato Grosso do Sul. E é uma alegria muito grande ter você aqui conosco, trabalhando essa lição, tá bom? Passo a palavra para você. Muito obrigado, Vanderlei. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Fiquei muito feliz aí com esse convite para a gente estudar junto aí essa lição 2, né? Como você já fez uma abertura, né? Uma lição com noções, conceitos bem importantes, né? Assim, uma lição que eu achei bem densa, né? Ele nos coloca para a gente trabalhar aí. E, e por mais que a gente estude essa lição, eu fiquei com a sensação, será que fica aquela pergunta, será que eu entendi? Né? Então, eu acho que é um saber em construção, um saber inacabado, né? Que eu vou trazer aqui para vocês. E fiquem à vontade aí para vocês fazerem as perguntas, as intervenções, os acréscimos, né? Eu pensei em trabalhar trazendo aí os pontos que eu achei mais importantes da lição, né? E se alguma coisa me escapar, alguém achou outros pontos importantes aí, fiquem à vontade para fazerem as contribuições, então, tá? Deixa eu só... Bom, então a lição 2, né, do seminário sobre angústia. Na lição um, né, vocês sabem, ele já retomou aí o texto do Freud, inibição, sintoma e angústia, fez o quadro da angústia, né, colocando lá diferentes estados, né, de acordo com o nível da angústia, o nível do movimento, né, ele põe a inibição ali, né, com menor angústia, menor movimento, o sintoma um pouco mais de angústia e um pouco mais de movimento, e a angústia como o máximo de angústia propriamente dita, né, o máximo da angústia, e também o máximo de movimento, né, ele coloca ali a passagem ao ato do lado da angústia, né, o acting out do lado do sintoma. Então, a partir daí, então, a gente vai caminhar para essa lição 2. É, ele traz as palavras, as frases-chave, né? Um ideal de simplicidade, Hegel e Lacan, né? As 5 fórmulas do desejo do outro,
a divisão e seu resto, eu te desejo mesmo sem saber, né? Então eu começo destacando aqui que ele traz, né, que um analista, né, não podemos esquecer, ele é um interpretador, né? Com efeito, o analista joga com um tempo muito essencial, que já lhes acentuei em várias ocasiões, a partir de diversos sujeitos verbais. Ele não sabia, eu não sabia. Assim deixaremos indeterminado esse sujeito, reunindo-o num não se sabia, né? Então aqui ele está fazendo menção ao sonho trazido, né, que Freud nos trouxe e Lacan retoma no Seminário 6, né, o sonho do pai morto, né, não sei se vocês se lembram, onde o sujeito faz um sonho, né, após o falecimento do pai, o pai estava sofrendo ali de uma doença terminal, após o falecimento do pai, como uma forma de elaborar esse luto, aí ele começa a fazer sonhos em que o pai está vivo. O sujeito sabe que o pai está morto, mas ele diz que no sonho o pai não sabia que estava morto. Então tem esse ele não sabia, né? E Lacan vai trabalhar esse sonho seguindo a ideia de Freud, dizendo, bom, isso não é um sonho que traz o mero desejo, né, do sujeito de ter o pai vivo, né? Ele aponta para um outro desejo, né? Que o Lacan diz que, na verdade, a frase completa é ele não sabia que estava morto. Aí ele acrescenta conforme o seu anseio, né? Conforme o anseio do sujeito. Então, isso gera uma angústia tremenda nesse sujeito, que faz com que ele também não possa olhar para esse desejo, né? O desejo que ele tinha realmente de que o pai morresse, né? Nesse período ali que o pai estava passando por esse adoecimento, ele não podia se deparar com esse desejo que ele teve de pensar que era melhor que o pai morresse, né? Então, Lacan já abre esse seminário com retomando, né, essa expressão, ele não sabia, que eu acho que é o que ele vai abordar sobre a questão do desejo, né? O sujeito não sabe sobre o seu desejo, né? E muitas vezes, né, não pode saber, né? Então ele não pode saber sobre o desejo, não pode olhar para esse desejo de frente, né? Em relação a esse não sabia, presume-se que o analista saiba alguma coisa. Por que não admitir até que ele sabe um bocado? Mas será que pode ensinar o que sabe? A pergunta não é essa, ou pelo menos seria prematura. Até certo ponto, a simples existência de um lugar como este e do papel que desempenho aqui há algum tempo é um modo de decidir a questão, bem ou mal, mas decidi-la. Não, a pergunta é: isso que ele sabe, o que é ensiná-lo? Aí no item 1, o que é ensinar, quando se trata justamente de ensinar o que há por ensinar não apenas a quem não sabe, mas a quem não pode saber. Veja de novo essa coisa do não pode saber, né? O sujeito não pode saber sobre o seu desejo. Então não é uma coisa de dizer, né, de transmitir, né? De que o analista vai dizer para o sujeito, ó, o seu desejo é tal coisa, né? Isso é uma construção que tem que ser feita pelo sujeito, porque ele, a princípio, não pode saber. E convém admitir que, até certo ponto, todos aqui estamos no mesmo barco, dado aquilo de que se trata. Observem bem a que incita, se assim posso me expressar, a situação de instabilidade. Se não houvesse essa instabilidade, o ensino analítico, esse próprio seminário, poderia ser concebido no prolongamento do que acontece, por exemplo, numa supervisão, na qual o que vocês soubessem é que seria trazido. E eu interviria apenas
para oferecer o análogo da interpretação, ou seja, o acréscimo mediante o qual surge algo que dá sentido ao que vocês acreditam saber, e revelam num lampejo o que é possível apreender além dos limites do saber. Então, ele está fazendo um apontamento aqui também um pouco de como deve ser a função de um supervisor, né, na clínica. Afinal, é na medida em que um saber é constituído num trabalho de elaboração da análise. Então, veja, o saber ele é constituído num trabalho de elaboração da análise, né? Esse saber precisa ser construído, o qual diremos mais comunitário do que coletivo, entre os que têm a experiência dela, os analistas, que se torna concebível um trabalho de agregação que justifique o lugar passível de ser assumido por um ensino como o que se faz aqui. Se quiserem, é por existir, segregada pela experiência analítica, toda uma literatura chamada teoria analítica, que sou forçado muitas vezes, a contragosto, a lhe dar tanta importância aqui. E é ela que exige que eu faça algo que vá além da agregação, algo que deve caminhar através dessa agregação da teoria analítica, no sentido de nos aproximar do que constitui sua fonte, a saber, a experiência. Então, é a experiência analítica que vai possibilitar a constituição de um saber. Não é a teoria analítica, né? Vou desligar esse ar, tá? Muito seco aqui. Aí, no último parágrafo dessa página, pelo simples fato de eu lidar com essa matéria, matéria de meu auditório, matéria de meu objeto de ensino, serei levado a me referir à experiência comum, graças à qual se estabelece qualquer comunicação docente. Isso significa que não posso ficar na pura posição que há pouco chamei de interpretativa, mas que devo passar a uma posição comunicadora maior e me engajar no campo do fazer compreender. E, portanto, apelar em vocês a uma experiência que vai muito além da estrita experiência analítica. É importante lembrar isso porque o fazer compreender é realmente, desde sempre, o obstáculo da psicologia, no sentido mais amplo. Não é propriamente que a ênfase deva recair no tema, que num dado momento pareceu Venha dar constituir a grande frente. originalidade Deixa aí, vai. de um livro como o de Blondel, né, sobre a consciência mórbida. Então ele está citando esse autor que faz uma crítica aí. Bom, Lacan está fazendo uma crítica à psicologia, né? Essa tentativa da psicologia de fazer compreender. E aí ele cita esse autor, né, que numa tese de doutorado também faz uma crítica. Ele diz que não é, a gente não é possível compreender o patológico a partir da perspectiva da normalidade, né? Então ele faz uma crítica nessa tese de doutorado dele, Blondel, dessa coisa da compreensão, né? Então ele diz: existem limites da compreensão, não imaginemos que compreendemos a vivência autêntica ou real dos doentes, né? Mas não é a questão desse limite que nos importa. No momento de lhes falar da angústia, essa é uma das questões que deixamos em suspenso. Então ele está dizendo, não é a tentativa de fazer compreender aí esse objetivo da psicologia, né, que é o empecilho aí, propriamente dito, para a gente poder falar e compreender o que é angústia. Com efeito, a questão é antes explicar a que título podemos falar
da angústia, quando reunimos nessa mesma rubrica experiências tão diversificadas. Então, ele vai trazer aí formas diferentes de teóricos e filósofos que abordaram a angústia. Fazendo uma breve menção, né? Então, a angústia em que podemos introduzir-nos, em seguida, a uma dada meditação guiada por Kierkegaard. Então, ele faz angústia, né, a partir da filosofia de Kierkegaard, a angústia paranormal ou até francamente patológica, que pode apossar-se de nós num dado momento, sendo nós mesmos os sujeitos de uma experiência, mais ou menos situável em termos psicopatológicos. A angústia que é aquela com que lidamos em nossos neuróticos, material comum de nossas experiências, e também a angústia que podemos descrever e localizar no princípio de uma experiência mais periférica para nós, como a do perverso, por exemplo, ou até a do psicótico. Aí mais embaixo ele vai dizer, nessa perspectiva, é preferível advertir qualquer um de que ele não deve fiar-se demais naquilo que pode compreender, né? Então, retomando aí a regra freudiana, né? Não compreenda rápido demais, né? Essa tentativa de compreender muitas vezes pode ser uma grande armadilha, né? É exatamente aí que adquirem importância os elementos significantes que introduzo. Por mais desprovidos de conteúdo compreensível que eu me esforce por fazê-los através de sua anotação na relação estrutural, eles são o meio pelo qual tento manter o nível necessário para que a compreensão não seja enganosa, ao mesmo tempo deixando localizáveis os termos diversamente significativos com que avançamos. Isso deve ser especialmente sublinhado quando se trata de um afeto, uma vez que não me recusei esse elemento de classificação, né? Então aqui ele faz a afirmação que ele já tinha feito, que é a afirmação que é de Freud, né? Inibição, sintoma e angústia. Ele faz lá na lição 1 e retoma aqui, a angústia é um afeto. Mas ele está, né, começando a falar aqui da importância, então, dos elementos significantes, né, para a gente compreender, então, esse angústia. Aí ele vai fazer uma crítica a outros trabalhos, né, que tentaram abordar a angústia, mas não fizeram nada mais do que transcrever o que já havia sido escrito e elaborado por outros teóricos. Ele vai criticar né, um método de catalogação da angústia que um determinado teórico fez num artigo. Aí ele vai dizer que existe um outro método para a gente poder abordar isso. Peço desculpas por me estender por tanto tempo hoje na questão do método, mas essa questão tem um grande interesse prévio aí no tocante à oportunidade do que fazemos aqui. E não é à toa que a introduzo. Vocês verão com respeito à angústia. Eu chamarei, para entrar em consonância com o termo anterior, de método do análogo. Esse método, então, nos levaria a discernir alguns níveis. Aí ele fala de um outro livro, né, que hoje não citarei de outra maneira, apresenta uma tentativa de compilação dessa espécie, vendo-se nele, em capítulos separados, né, a angústia concebida biologicamente, depois sociologicamente e, em seguida, culturalmente,
né? Como eles dizem. Como se bastasse revelar posições análogas em níveis supostamente independentes para fazer algo diferente de destacar, não mais uma classificação, porém uma espécie de tipo, né? Então ele também faz uma crítica a esse método aí. Aí lá na outra página, ele vai dizer: a experiência, ao contrário, conduz-nos à terceira via, que colocarei sob o indicador da função da chave, né? A chave é aquilo que abre e que, para abrir, funciona. A chave é a forma pela qual funciona ou não a função significante como tal. Bom, aí lá no item 2, no primeiro parágrafo da página 31, ele coloca: pois bem, nada. Nada senão esse nítido subjetivo que enfatizei aqui durante toda a primeira parte do meu ensino do ano passado, ou seja, que só há aparecimento concebível de um sujeito como tal a partir da introdução primária de um significante e do significante mais simples, aquele que é chamado de traço unário. Então, ele faz uma afirmação importantíssima aqui, que só há um sujeito, né, quando há a emergência aí de um traço unário, né? Isso que marca o sujeito, né, e pode possibilitar aí que ele se desaliene um pouco do grande outro, né? O traço unário é anterior ao sujeito. No princípio era o verbo, quer dizer, no princípio é o traço unário. Tudo que é possível de ser ensinado deve conservar a marca desse íntimo ultra simples. Essa é a única coisa que pode justificar, a nosso ver, o ideal da simplicidade, né? Simplex, singularidade do traço. É isso que introduzimos no real, queira o real ou não. Uma coisa é certa, é que isso entra, e que já se entrou nisso antes de nós. Já é por esse caminho que todos esses sujeitos que dialogam há alguns séculos, afinal, têm que arranjar como podem, com uma certa condição, a de que justamente entre eles e o real existe o campo do significante. Porque foi a partir desse aparelho do traço unário que eles se constituíram como sujeitos. Como haveríamos de nos admirar por encontrar sua marca no que constitui nosso campo, se nosso campo é o do sujeito? Peço desculpa para vocês, pessoal, estou um pouco com a rinite atacada, e aqui está bem seco, então estou falando com uma certa dificuldade e preciso de bastante água. Na análise, às vezes existe o que é anterior a tudo o que podemos elaborar ou compreender. Chamarei a isso a presença do grande outro, com A maiúsculo. Não existe autoanálise, nem mesmo quando a imaginamos. O grande outro já está ali, né? É nesse caminho e com o mesmo intuito que se situa a indicação que já lhes dei acerca de algo que vai muito mais longe, ou seja, a angústia, né? Então, a angústia aí nessa relação com
a interação do sujeito com esse grande outro. E, consequentemente, a angústia, né, como ele coloca no nome do capítulo, angústia é signo do desejo, né? Se o desejo é o desejo do outro, né, a angústia também está aqui, inserida nessa interação do sujeito com o grande outro. Comecei por lhes indicar a esse respeito uma certa relação que até aqui ainda não fiz, se não representar em termos imagéticos. Essa imagem, lembrei a vocês da última vez, através do desenho reevocado da minha presença, muito modesta e constrangida, na presença do louva-a-Deus gigante. Mas já lhes dei a entender muito mais ao lhes esclarecer que isso estava relacionado com o desejo do outro. Então, se vocês bem lembram, na primeira lição ele fez essa menção a essa representação, né? É, se eu não estou enganado, então ele colocava uma máscara e estava diante de um louva-a-Deus gigante, e só que ele, como ele não sabia que máscara que ele estava usando, ele não podia saber como é que esse outro estava o reconhecendo, então ele faz essa metáfora aí para falar disso, né, da relação do sujeito com o grande outro, e que o sujeito se constitui a partir do olhar desse grande outro, né, desse reconhecimento aí, de certa forma. Então, esse grande outro, antes de saber o que quer dizer minha relação com o seu desejo, quando estou angustiado, coloco o primeiro ali, com A maiúsculo. Veja que o A está sem a barra, né, por enquanto. Para me aproximar do seu desejo, retomarei os caminhos que já vi. Eu lhes disse, o desejo do homem é o desejo do outro, né? Coisa que ele já vem trabalhando em seminários anteriores, sobretudo no seminário 6. Né? Bom, na outra página, aí ele vai dizer, aludi da última vez, ao começar a um trabalhinho que me foi enviado, naquela mesma manhã, né? Um trabalhinho, né? Ele já faz no diminutivo aí. Esse artigo refere-se à suspensão do que se pode chamar de razão dialética no nível estruturalista em que se situa Levi-Strauss. Para esclarecer esse debate, para entrar em seus meandros, desenredar esse novelo do ponto de vista analítico, seu autor faz referência, claro, ao que eu disse sobre a fantasia como suporte do desejo. Mas, para meu gosto, ele não salienta o que digo quando falo do desejo do homem como o desejo do outro. O que o comprova é que ele julga poder contentar-se em lembrar que há aí uma formulação hegeliana, né? Então ele está criticando esse trabalho, né, de um autor ali que é, insinuou a influência de Hegel sobre a construção lacaniana, né, desse aforismo aí, que o desejo do homem é o desejo do outro, né? Com certeza, se existe alguém que não é injusto quanto ao que introduziu a fenomenologia do espírito, sou eu mesmo. Mas se há um ponto em que é importante assinalar o progresso, para empregar esse termo, eu gostaria ainda mais de dizer o salto, que nos caracteriza em relação a Hegel, é justamente o que concerne à função do desejo. Ele está dizendo, sim, eu fui influenciado pela fenomenologia do espírito, né? Mas eu não me limitei a isso, né? Eu dei um salto no que concerne aí a função do desejo, a concepção do desejo. Mas dada a ideia de que a maior parte do meu auditório já pôde servir-se da referência hegeliana, direi prontamente para que vocês sintam do que se trata,
que em Hegel, no que concerne à dependência do meu desejo em relação ao desejante, que é o grande outro, lido com o outro da maneira mais segura e mais articulada, como consciência. O outro é aquele que me vê, né? Então ele está dizendo que, basicamente, que na formulação hegeliana, essa relação do sujeito com o grande outro se dá no campo da consciência e eminentemente no campo do imaginário, né? Esse outro é aquele que me vê. Aí ele diz, por ora, faço oposições maciças, né? Em Hegel, o grande outro é aquele que me vê. E é isso, por si só. Faz travar-se a luta, segundo as bases com que Hegel inaugura a fenomenologia do espírito, no plano do que ele denomina de puro prestígio. E é nesse plano que meu desejo está implicado. Para Lacan, porque Lacan é analista, o grande existe como inconsciência, constituída como tal. Então, essa é uma primeira e fundamental diferença, né? Se o grande outro lá para Hegel está no campo da consciência, né? Para Lacan, o grande outro está no campo do inconsciente. O grande outro concerne a meu desejo na medida do que lhe falta e de que ele não sabe. Veja de novo aí a coisa do ele não sabe, né? Ele vai retomar isso lá no final da lição. Então, o grande outro concerne a meu desejo na medida do que lhe falta e de que ele não sabe. É no nível do que lhe falta e do qual ele não sabe que sou implicado da maneira mais pregnante, porque para mim não há outro desvio para descobrir o que me falta como objeto de meu desejo. É por isso que para mim não só não há acesso ao meu desejo, como sequer há uma sustentação possível de meu desejo que tenha referência a um objeto qualquer, a não ser acoplando esse objeto, né, atando esse objeto a isso, o sujeito barrado, né, que já é o sujeito inserido na castração, que expressa a dependência necessária do sujeito em relação ao outro como tal, né? Então não há um objeto que vá satisfazer o desejo, que sustente o desejo, a não ser que esse objeto esteja acoplado e atado aí a esse grande outro, né? Em relação ao qual o sujeito vai estar numa dependência. Esse grande outro certamente é aquele que, ao longo dos anos, creio tê-los acostumado a distinguir a cada instante do outro, do pequeno outro, né, do meu semelhante. É o grande outro como lugar do significante, né? Então, o grande outro aí como o lugar do significante, é o discurso do inconsciente, é o tesouro do significante. É meu semelhante entre outros, mas apenas por ser também o lugar em que se institui como tal o grande outro da diferença singular de que eu lhes falava no início, tá? Então veja que ele, ao mesmo tempo, ele diz: o grande outro é meu semelhante entre outros, mas apenas por ser também o lugar em que se institui como tal o grande outro da diferença singular de que eu lhes falava no início, tá? Que ele já está fazendo uma menção aí ao objeto A, né? Que essa é esse outro também, né? Assim, né? Da alteridade que é instituído pelo outro, né? Bom, aí ele vai apresentar as fórmulas, né? Mas antes da gente ir para as fórmulas, eu queria falar um pouquinho mais assim para vocês, para a gente destrinchar um pouco mais a diferença entre as concepções de desejo entre Lacan e Hegel,
né, que isso vai possibilitar que a gente possa entender aí essas fórmulas. Entender um pouco mais, né, dessas fórmulas, né? Bom, então a gente sabe que o Lacan ele está fazendo essa crítica ao Hegel, né, pela principal obra dele, que é a Fenomenologia do Espírito, né, e principalmente pelo que o Hegel trouxe aí, né, da dialética do senhor e do escravo, né, que ele traz aí no capítulo 4 desse livro. E a dialética do senhor e do escravo, né, trata-se de uma metáfora que o Hegel traz para dizer que, então, o senhor e o escravo, como dois personagens, a princípio, que eles estão ali lutando pela vida e por reconhecimento, e aí o escravo, ele não quer arriscar perder a vida, né? Mas ele aceita, então, perder a consciência de si, né? Que é o que a consciência de si, como é que se dá a consciência de si, é o principal objeto aí desse livro do Hegel, né? Que o primeiro título, inclusive, do livro era Ciência da Experiência da Consciência, né? Algo assim. Então, é um livro que ele vai fazer uma crítica ao Kant, né? Que se o Kant lá do idealismo dizia que sujeito e objeto estavam em lados opostos, que não tinha como se conhecer o objeto, porque o que você conseguia conhecer era apenas o que se apresentava, né? Era o fenômeno, mas não o objeto em si. E ele vai ser o principal crítico aí do Kant, e ele vai dizer que ele insere dois elementos, que é a história e a dialética, para dizer que não, que sujeito e objeto eles não estão em lados opostos, né? Eles estão numa interação dialética, né? E aí como que se constitui a consciência de si nessa interação, né? De uma forma geral, é claro que o livro é muito mais complexo do que isso, mas é o que ele vai tentar responder com esse livro, né? Então aí ele passa pela dialética do senhor e do escravo. Então o escravo ele não quer arriscar perder a vida e ele aceita perder a consciência de si. O senhor, ele arrisca perder a sua vida, né? Mas e aí, por contrapartida, ele não perde a consciência de si, tá? De uma forma bem, bem resumida, tá? Então, instaura-se uma relação de dominação, que a princípio, então, o escravo está na dependência do senhor, né? Mas aí, com o desenvolvimento da história, o Hegel vai apontar que, nesse processo, o escravo ele começa a construir sua identidade por meio do trabalho, porque ele está ali numa função de mediar a relação do senhor com a satisfação do seu desejo, né? Só que para satisfazer o seu desejo, então, o senhor passa a depender substancialmente do escravo, porque só o escravo, então, ele detém o saber como manejar a natureza e como manejar as ferramentas, né, para lidar com a natureza. E aí poder, então, atender aos desejos do senhor. Então, a coisa vira, né? Então, ele vai dizer que depois, no segundo momento, é o senhor que fica na dependência do escravo, né? É, basicamente, essa é a metáfora aí da dialética do senhor e do escravo. Aí eu anotei aqui alguns pontos, assim, para a gente poder enfatizar, né, dessa... Então, a dialética do senhor e do escravo se refere ao modo como se constitui a consciência de si. Trata-se de uma dialética do reconhecimento, tanto que no capítulo 4, então, da primeira parte da Fenomenologia do Espírito, Hegel tratará da consciência de si num capítulo intitulado A Verdade da Certeza de Si Mesmo.
O item A de tal capítulo intitula-se Independência e Dependência da Consciência de Si, Dominação e Escravidão. Então, é nesse capítulo aí que insere-se a dialética do senhor e do escravo. Então, ele vai dizer que a consciência de si é dada por algo exterior, né? Ah, ah. Só que o problema, ele vai dizer também que o senhor ele vai se encontrar numa enrascada, porque ao mesmo tempo que ele é reconhecido pelo escravo como senhor, né? É, esse reconhecimento vem de alguém que ele não valoriza, né? Então, esse reconhecimento não basta, né? O reconhecimento, ele só vai exercer a sua função se vier de alguém que eu valorizo, né? Então, esse é um outro impasse aí da, da dialética do senhor e do escravo. E ele vai dizer que o escravo, então, ele está coisificado pelo senhor, né? Ele está identificado aí com a vida animal, com a natureza, como se fosse tudo uma coisa só, né? Bom, acho que para não me prolongar muito, é mais ou menos isso que eu queria trazer dessa dialética do senhor e do escravo. E aí eu queria falar um pouquinho, então, baseado nisso, né? Assim, para a gente pensar um pouco mais, um pouco melhor aí a diferença do desejo em Hegel e o desejo em Lacan, né? É, Isso que eu trouxe aqui está baseado no livro do Quiné, tá? De A Descoberta do Inconsciente, onde ele vai dizer que o desejo em Hegel, né, é um desejo de reconhecimento, então, pelo outro, elucidado na dialética do senhor e do escravo, que é um apólogo que mostra como o homem constitui a consciência de si na dependência do reconhecimento por um outro. Tá? Então, o desejo em Hegel, né, ele é, sobretudo, um desejo de reconhecimento. Por isso que o Lacan coloca lá, né, o grande outro ali em Hegel é o outro que me vê. O desejo do sujeito é o desejo do outro, mas esse outro está no campo da consciência, eminentemente no nível do imaginário. Esse outro é meu semelhante, por quem eu quero ser reconhecido, mas ao mesmo tempo é meu rival mortal. Então veja que um outro elemento dessa relação entre o sujeito e o outro é a mediação pela violência, né? Que facilmente rompe ali se a gente fica preso, né, nesse campo do imaginário, né? A dependência do sujeito em relação ao outro encontra-se desde a primeira frase da dialética do senhor e do escravo, que de fato se chama independência e dependência da consciência de si, dominação e servidão. Aí uma citação do Hegel, né? A consciência de si é em si e é para si, quando e porque ela é em si e para si, para uma outra consciência de si. Isso é, ela só existe ou é enquanto ela for reconhecida. Mas por que uma coisa, um objeto, não é suficiente para constituir uma consciência de si? Ele vai dizer que o homem contemplando uma coisa, um objeto, ele fica absorvido por esse objeto e se esquece de si. O que faz ele voltar-se para si novamente é o desejo. Ele faz a diferenciação entre o desejo do animal, né, que se satisfaz com o objeto, e o desejo humano, que não tem um objeto que o satisfaça, né? O desejo humano ele não é imediato, ele é mediatizado.
né, ele incide sobre um outro desejo, é um desejo de desejo. Então, Hegel já trazia essa noção, né? O desejo animal visa a conservação da vida, enquanto o desejo humano pode arriscar a sua vida em função do desejo. Para Hegel, então, desejar um desejo é querer deter o valor desejado pelo desejo de outro. Quero que ele me reconheça como algo que ele valoriza. Todo desejo é desejo de reconhecimento. A única mediação é a violência intrínseca à luta por prestígio. Tá? Então, tá aí os principais pontos do desejo em Hegel. E já o desejo em Lacan, né? Como ele apontou, né? O Lacan já trouxe aqui, eu enfatizei para vocês nessa aula aqui, o primeiro ponto, que a relação do sujeito e do grande outro está no campo do inconsciente, não da consciência, né? E esse grande outro é um grande outro barrado, né? E, portanto, um grande outro faltante. Que não está tão na posição de senhor assim, né? O desejo do sujeito se presentifica por intermédio do grande outro, por uma questão que lhe é endereçada, né? Que é o que voi, queres. Então não é um simples desejo de reconhecimento, não é? Não é um simples desejo de que o outro me veja, né? A principal o principal intermédio aí, então, dessa relação do sujeito com o outro é o que voi, a questão endereçada ao sujeito. Aliás, que o sujeito, né, endereça para o outro, né? Para além do grande outro, o desejo do sujeito sempre está na dependência do objeto A. Então, além do sujeito e o grande outro, tem esse outro termo aí que é o objeto A. Se em Hegel o desejo é desejo do outro, meu semelhante, né, assim, o outrinho, a única mediação que poderia haver é a própria violência, né, a violência do ímpeto de destruir o outro, que é próprio da dimensão do imaginário, onde o outro ele se constitui como igual e rival ao mesmo tempo. É aqui, no registro do imaginário, que se encontra o desejo de reconhecimento pelo outro, que acarreta sempre em luta de prestígio, com sua dimensão mortífera e a ambição de dobrar o outro, impondo a dominação. Mas o outro não é apenas rival na medida em que a imagem do outro é o suporte do desejo, pois ela não se encobre como, pois ela não só encobre, como contém o objeto causa do desejo. Aí já é a crítica do Lacan, tá? O outro ele não é apenas rival, né? Na medida em que a imagem do outro é, se constitui como suporte do desejo, pois ela não só encobre, como contém o objeto causa do desejo, que é o IA, né, que izinho, um A entre parênteses, que vai aparecer na fórmula ali, como a imagem, mas não a imagem do narcisismo, do imaginário, né, uma imagem que está ligada ao outro, mas é uma imagem suporte do desejo. O desejo se manifesta no plano do imaginário, como aparece no estágio do espelho, onde o eu vê o seu desejo no outro e vice-versa. Porém, não há desejo somente imaginário, pois não há uma anterioridade à linguagem. O grande outro é prévio ao sujeito e o desejo é determinado pelo simbólico e causado pelo real do objeto A. Portanto, o tempo de confronto de duas consciências, tal como aparece em Hegel, é um tempo que, embora a descrição hegeliana nos faça associá-lo ao plano imaginário, já é mediado pelo simbólico da linguagem. Então, até mesmo em Hegel, não dá para a gente dizer que há relação somente imaginária, porque já está mediado também pelo simbólico da linguagem.
Bom, acho que é isso também que eu queria trazer aí para a gente poder falar um pouquinho mais sobre essa diferença de desejo em Hegel e Lacan, né? Alguma questão, pessoal, por enquanto? Tá dando para entender? Estou falando rápido? Estou falando devagar? Como é que tá aí para vocês? Tá ótimo, tá dando para entender bem. Uhum. Ah, só para saber, a gente vai até que horas, assim, só para eu ter uma noção aqui do tempo. Pode seguir, eu acho que a gente pode ir até uns 9 e pouquinho, Beleza, então. tá? Sei que Tá, então aí ele vem apresentar as fórmulas, né? Ele traz a fórmula número um, então, né? Que eu resumi assim da seguinte forma, né? Que é a fórmula número um refere-se ao desejo em Hegel, né? Então a gente tem esse desenho com A entre parênteses, que seria o desejo de um sujeito objetificado na relação com o desejo do outro, né? Então, um sujeito objetificado, coisificado, né? Como é o escravo ali, na relação com o desejo do grande outro, e esse grande outro não barrado, né? Não é faltante. Uma relação que está baseada aí, né, no desejo de reconhecimento. Então, o grande outro reconhece esse sujeito como um objeto, né? Isso faz uma objetificação, uma coisificação, né? E essa relação que objetifica o outro, né, que nos remete aí ao campo do imaginário, é o que é o maior dessa relação, como ele põe nesse sinal, né? Que essa coisa do sujeitinho aí com o grande outro ele fica menor do que o azinho, né? Esse azinho de objetificação, o azinho do imaginário. Então, tudo aquilo que a gente já viu sobre o desejo em Hegel, né? Então, a única mediação possível é a violência, o outro como semelhante e rival ao mesmo tempo. E vamos ver o que ele fala aqui, então, sobre a fórmula, essa primeira fórmula, né? Então, no sentido do hegeliano, o desejo de desejo é o desejo de que um desejo responda ao apelo do sujeito. É o desejo de um desejante. Esse desejante, que é o grande outro, porque o sujeito precisa dele, uma questão que ele faz, né? Está indicado em Hegel da maneira mais articulada que o sujeito dele necessita para que o grande outro o reconheça, para receber dele o reconhecimento. Isso quer dizer o quê? Que o grande outro instituirá alguma coisa designada por A, que é aquilo de que se trata no nível daquele que deseja. Então veja que o Azinho é instituído pelo outro. Mas esse A aqui não é o do objeto A, né? É nisso que está todo o impasse. Ao exigir ser reconhecido, ali onde sou reconhecido apenas como objeto. Obtenho o que desejo, sou objeto, e não consigo me suportar como objeto, já que esse objeto que sou é, em sua essência, uma consciência de si, que é esse termo que ele coloca aqui em alemão. Não consigo suportar-me nesse modo, no único modo de reconhecimento que posso obter. Assim, é preciso, a qualquer preço, que se decida entre nossas duas consciências. Já não há outra mediação senão a da violência. Esse é o destino do desejo em Hegel. Aí ele vai para a fórmula número 2, onde ele vai
dizer que essa é a fórmula do desejo psicanalítico, né? Então, ele põe esse Dzinho, com um Azinho entre parênteses, e isso é menor do que a relação entre o desejo do grande outro já barrado, faltante, e a imagem suporte desse desejo. Né? Essa imagem suporte desse desejo, depois, né, a gente vai ver que é a fantasia. Tá? Então, aqui é o germen da fantasia. Né? Então, aqui já há a inserção do outro barrado, faltante, portanto, do inconsciente. Né? Então, já marcando aí que o desejo, ele opera, né? ele se constitui no campo do inconsciente. O desejo existe na medida em que sua imagem suporte é equivalente ao desejo do outro. Está na relação com o desejo do outro. Esse desejo do outro está mediado aí pela imagem suporte da fantasia. Então, esse izinho com A, entre parênteses, não é do imaginário, tá? Não é do narcisismo, é do suporte do desejo, que é o que constitui a fantasia e também, depois, né, o objeto causa do desejo. Então, eu entendo que por isso que ele colocou aqui que esse desejo no campo do imaginário, né, desse sujeito objetificado, ele, na concepção do desejo lá pela psicanálise, é menor do que a relação do desejo do grande outro barrado com a imagem suporte da fantasia. Vamos ver o que ele diz aqui na formulação número 2. No sentido lacaniano ou analítico, o desejo de desejo é desejo do grande outro, de maneira muito mais aberta, por princípio, a uma mediação. Então, é um desejo mediatizado, não pela violência, mas por outra coisa. Pelo menos assim parece à primeira vista. Vejam que a fórmula que coloquei no quadro vai muito longe no sentido de contrariar o que vocês podem esperar. Com efeito, escrevi a relação do desejo do outro barrado, com a imagem suporte desse desejo, que não hesito em escrever como I, entre parênteses, A, justamente porque isso produz uma ambiguidade com a notação I, entre parênteses, M, né? Pela qual costumo designar a imagem especular. Ainda não sabemos quando, como e por que esse IA pode ser a imagem especular, mas certamente é uma imagem. Não é a imagem especular, é da ordem da imagem, aqui é a fantasia. Não hesito, nesse caso, em revesti-la da notação da imagem especular. Portanto, digo que esse desejo é desejo na medida em que sua imagem suporte é equivalente ao desejo do grande outro. É por essa razão que os dois pontos que estavam aqui, agora estão lá. Esse grande outro é conotado aqui como abarrado, por tratar-se do grande outro no ponto em que ele se caracteriza como falta. Aí ele vai trazer, né, outras... Bom, isso é o que ele fala sobre a fórmula número 2. Aí ele vai dizer, existem outras duas fórmulas, são apenas duas, porque as que estão englobadas por uma chave não passam de duas maneiras de escrever a mesma. Então, essas duas fórmulas que ele põe como fórmula 4, ele fala que são duas maneiras de escrever a mesma fórmula. Primeiro num sentido, depois no sentido palindrômico.
né? Palindrômico é um conceito aplicado a sentenças ou palavras que você pode ler de trás para frente ou frente para trás, que vai ter o mesmo significado, o mesmo sentido, né? Não sei se hoje terei tempo de chegar à tradução delas. Então, ele faz uma pequena sacanagem aí que ele põe essas fórmulas, mas não fala muito delas, né? E aí ele coloca a gente para trabalhar para tentar desvendar um pouco aí do que ele quer dizer. E é o que eu tentei fazer, né? Não sei se tá, volto a dizer, né? Se é um saber finalizado, eu acredito que não, mas é o que por hora eu entendi dessas formas. Até porque ele vai dizer que ele vai acredito que ele vai trabalhar isso depois lá na frente, falar melhor, né? Mas acho que a gente já pode tentar fazer alguns apontamentos aqui, né? Então, na fórmula número 3, ele é a mesma da fórmula número 1, que se refere ao desejo em Hegel, né? Só que onde havia o azinho, ele coloca o x, né? Eu entendi que esse x, né, se alguém tiver uma compreensão diferente, que esse x faz menção ao enigma, né? Faz menção àquilo que ele colocou. Mesmo em Hegel, não dá para a gente dizer que o desejo, que a relação ali entre o sujeito e o outro, está apenas no campo do imaginário. Já tem a mediação do simbólico, né? Porque é uma relação que está mediada pela linguagem, né? Então, ele introduz aqui essa dimensão do simbólico, que onde tinha, então, o sujeito ali objetificado, né, de um lado, e o objeto ali como sendo maior do que a relação do sujeito com o outro, ele coloca o X, que eu acho que é o X do enigma, né? Quando você insere o simbólico, você coloca um enigma ali. Depois, na lição 3 ele vai começar a falar da cena e do palco, né? Onde ele fala que ele faz um paralelo entre a cena e o simbólico. Na cena é onde acontece o simbólico, e ele vai dizer que na cena, alguma coisa assim, né? Que na cena somos, como é? Na cena, vivendo nossa história, somos todos mascarados, alguma coisa assim, que faz essa menção ao enigma, né? Há uma máscara ali. Então, não dá para dizer que esse sujeito vai ficar nesse lugar do objetinho, né? Objetificado. Tanto é que, mesmo na dialética do o Hegel, ele coloca que o senhor, que o escravo, ele pode a qualquer momento se dar conta de que, na verdade, é o senhor que está na dependência dele. E aí ele pode se rebelar, né? Então, isso pode acontecer. Agora, mesmo que não aconteça, o senhor vai estar sempre com receio de que isso aconteça. Então, o senhor está sempre ali com essa questão, né, com esse receio de que o escravo possa se rebelar, porque ele depende do escravo, então, para viver, né? Porque ele não sabe trabalhar, né? Então, ele depende, lembra lá que ele depende do escravo para ter o seu desejo atendido, né? Então, tanto o sujeito como o que é instituído pelo outro dessa relação passam a ser um enigma, tá? Passam a ter a marca do simbólico também. Vamos ver o que ele fala da Fórmula 3, ó. Mas saibam desde já que a primeira, que é a Fórmula 3, serve para evidenciar que a angústia é aquilo que fornece a verdade da formação hegeliana. Ah, então mais um ponto. Então esse X também tem a ver com a angústia, né? Que é o que ele está, de novo, que ele traz como título da lição, né? A angústia, signo do desejo. Então ele insere ali a angústia também nessa relação do
do desejo hegeliano. Então, a angústia é aquilo que fornece a verdade da formulação hegeliana. Esta, com efeito, é parcial e falsa e até desaprumada. Já lhes apontei várias vezes a perversão que resulta e que vai muito longe, inclusive no campo político, de todo esse ponto de partida da fenomenologia do espírito que se centra com demasiada estreiteza no imaginário. Então ele está dizendo assim, é perverso, né, considerar essa relação apresentada na fenomenologia do espírito como uma demasiada estreiteza no imaginário, né? É muito bonito dizer que a servidão do escravo prende todo o futuro e leva ao saber absoluto. Mas politicamente isso significa que até o fim dos tempos o escravo permanecerá escravo. De vez em quando é preciso botar a boca no trombone, né? Então ele está dizendo que não dá para o escravo ficar nessa posição de objetinho, né, coisificado e tal. E aí ele coloca esse X aí como um enigma da posição desse escravo, então. Aí ele vai dizer, a verdade da formulação hegeliana, quem dá é Kierkegaard. Comentarei da próxima vez, acho, o que quer dizer aqui a Fórmula 3. Então, ele não comenta muito dessa Fórmula 3, né? Está dizendo que ele acha que, talvez, da próxima vez, ele vai comentar aí dessa Fórmula 3. E aí, essa afirmação que ele faz ajuda a gente a entender um pouquinho mais essa fórmula também. Que tem a ver com a coisa do colocar a boca no trombone, né? Que ele diz que a verdade da formulação hegeliana, quem dá é Kierkegaard. Então, eu queria trazer para vocês um adendo aqui, para a gente entender um pouquinho por que que ele diz isso, né? Pelo menos um pouco, né? Porque ele, bom, a gente querer entender Hegel e Kierkegaard, né? São duas missões aí muito presunçosas, né? Mas acho que alguma coisa dá para a gente poder compreender disso. Então, quem foi o Kierkegaard, né? Então, é um pensador dinamarquês que viveu no século XIX, muito influenciado pelo protestantismo luterano, né? É considerado aí o pai do existencialismo, né? Portanto, ele compartilha das mesmas noções aí de Heidegger, de Sartre, né? Então, ele vai dizer, né, que o homem tem uma liberdade de escolha, né? A cada momento da vida ele tem a liberdade de escolher, só que essa liberdade de escolher também produz angústia, né? Porque quando escolher significa você bancar aí uma posição singular, então que muitas vezes o sujeito opta por viver aí de acordo com um senso comum, né? Sem poder bancar ali as suas escolhas singulares, porque isso, bancar essas escolhas também traz um sofrimento de ter que sofrer críticas, ter que, enfim, ir contra aí o fluxo do sistema, né? De uma forma geral seria isso. Então ele tá ali, né, as voltas com o existencialismo, com o adicional de ser, ele foi um pensador religioso, né, que ele criticava aí os pensamentos tradicionais da época. Ele critica, por exemplo, a ideia de um Deus passivo ou punitivo, né, ligado a leis naturais, e ele compreendia Deus como um ente que está no campo do absurdo, né, que tudo pode, né, mas que o ser humano não é capaz de compreender aí os poderes de Deus, porque Deus está no campo do absurdo. Né? O absurdo é um conceito aí trabalhado principalmente por Albert Camus. Albert Camus, se a gente pega lá o mito de Sísifo, né, onde ele trata bastante da questão do absurdo, ele vai citar Kierkegaard,
né? O absurdo, de uma forma geral, tem a ver com coisas que não podem ser compreendidas, né, pelos seres humanos na vida, né? É a ideia de que não há uma lógica na vida, de que as coisas podem acontecer independente de uma lógica, né? Que eu acho que tem a ver aí com a questão do real também, né? Com a impotência do sujeito, né? Essa coisa de que o sujeito tem uma falsa impressão de que ele pode ter um controle aí por meio do imaginário e do simbólico, mas o real aparece e escancara o absurdo para ele, né? O Sartre vai chamar isso de gratuidade da vida, né? Então, o Kierkegaard vai trabalhar também com essa ideia do absurdo, né? É, ele tem uma obra principal que chama O Desespero Humano, que pode ser conhecida também por Doença até a Morte. Então veja, né, a semelhança também dele com Heidegger, né? O Heidegger vai tratar do ser para a morte. Ele vai dizer, o Kierkegaard trabalha com a ideia da angústia para o nada, né? Que a angústia está ligada aí à consciência do sujeito de que ele é um sujeito para a morte e depois que ele morre, ele vira nada, né? E isso é uma coisa que a ideia de saber que o sujeito é um nada traz uma angústia para o sujeito. É, ele vai falando do desespero humano, ele traz três fontes do desespero humano. A ausência, primeiro, uma ausência da consciência e da existência de um eu, que está baseada aí na questão da ignorância, né? A ignorância. Então, aqui com um desespero menor, porque o sujeito não tem uma consciência da existência de um eu e vive numa ignorância, né? Tem um desespero ali, mas o desespero não é tão grande. Depois você tem a consciência, um desespero que está no nível de quem tem a consciência de um eu, mas faz uma tentativa de negar esse eu, né? Eu quero viver sendo outra coisa, né? E o outro campo, o outro nível do desespero é ter a consciência do eu, né? É, e ter a aceitação desse eu, né? Que é o processo de poder fazer suas escolhas e tornar-se si mesmo, como ele diz, né? Então isso também é uma outra fonte desse desespero humano. Ah, bom, mas o que mais nos interessa aqui é a crítica que ele faz a Hegel, né? Então ele vai ser um dos principais críticos de Hegel. Ele critica a passividade com que Hegel concebe o indivíduo, né? Ele diz assim que o Hegel concebe o indivíduo como se ele estivesse sujeito aí a leis maiores do que ele, como a história, é, e trabalha com a ideia de que o ser humano, na verdade o Kierkegaard, né, trabalha com a ideia de que o ser humano, então, como eu falei para vocês, ele tem possibilidade de escolha a qualquer momento. Ele não está ali sujeito a leis maiores do que ele, né? É, ele critica o Hegel também porque ele diz que o Hegel ele quer erigir um sistema que tenta explicar a totalidade, né? Então, o Kierkegaard não é um pensador dialético. Ele diz que a síntese não é possível de ser obtida pelos seres humanos. A síntese também está no campo do absurdo. E ele faz essa crítica do Hegel querer erigir um sistema para explicar assim essa totalidade, né? A síntese está para além da capacidade humana de compreensão e tal. E ele faz uma comparação entre Hegel e Jó, né? Jó, o personagem bíblico, onde ele vai dizer que o Hegel é o cavaleiro da resignação. Por isso que o Lacan tá dizendo, né? É perverso dizer assim que o escravo, né? Ele está mais livre do que o senhor, porque ele constrói sua identidade a partir do trabalho. E ele vai dizer, tá, isso é bonito, mas politicamente isso quer dizer que ele vai estar sempre na posição de escravo, né? E é preciso se rebelar, né? Então ele está fazendo uma metáfora aí com a relação do sujeito com o grande outro. É preciso que o sujeito
consiga ir se desalienando, né, um pouco desse grande outro. E aí ele diz, a verdade da formulação hegeliana quem dá é Kierkegaard. Então, porque o Kierkegaard também vai criticar essa resignação do Hegel. Ele vai dizer que ele faz um paralelo dessa resignação do Hegel com o Jó, né, um personagem bíblico, que ele vai dizer que é um cavaleiro da fé, né? Que, se eu me lembro bem, o diabo faz uma aposta com Deus, dizendo, Jó só tem fé em você porque você dá várias coisas para ele. Né? Eu duvido, se você tirar as coisas que ele tem, que você deu, duvido que ele vai continuar tendo fé. E Deus começa, né, tirar as coisas de Jó, e a fé de Jó é mantida. Né? Então, essa coisa que o que ele tá criticando aqui da resignação. Tá? Então, por isso que o Lacan traz essa expressão. Né? A verdade da formulação hegeliana, quem dá é Kierkegaard. Bom, aí a fórmula 4. A fórmula anotada como 4, notem, já que estou no assunto, que o que vocês têm que ler nela não é a letra A, mas zero. Não é a verdade de Hegel, mas a verdade da angústia, a qual, por sua vez, só pode ser apreendida quando se refere à fórmula 2. Então, a angústia só pode ser apreendida quando a gente pega a fórmula 2, que é o desejo psicanalítico, tá? Então, o que que ele põe nessa fórmula 4? Então, a fórmula 4, ele retoma a fórmula 2, né, de novo, porém, onde era o A, ele coloca o zero. E onde era o IA também, suporte do desejo, também ele põe o zero. Né? E por que que ele pôs o zero aqui? Né? Eu entendo que esse zero marca aí a incidência do real. Né? Então, é onde ele começa a colocar aí é, essa presença do real, porque é o zero não só como... Oi, alguém disse alguma coisa? Não, né? Tá, então o zero não só pela maneira como, porque ele representa um número, mas porque ele remete ao furo, né? Ele remete ao vazio, ele remete à falta, né? Então, por isso que ele põe o zero ali. Porque também depois ele vai falar do traço unário de novo, né? O traço unário é essa marca que não representa nada, né? Então tem tudo a ver com esse zero, né? Então, na fórmula 4 ele retoma a fórmula 2 e insere aí a incidência do real. E também porque o zero, né? Porque daqui a pouco ele vai falar ali, ele vai fazer uma referência à teoria dos números inteiros, né? Bom, vamos caminhar mais um pouco. Bom, no item 3, então. Só mais uma coisa, né? Ele está falando bastante de traço unário, né?
Só para a gente lembrar que o traçunário, então, é essa primeira marca que singulariza o sujeito. É uma marca promovida pelo gozo do corpo, né? Não necessariamente tem relação com o significante, não necessariamente tem relação com a língua. Né? A Colette Soler nos traz que o traçunário se diferencia do significante por duas características, né? Por não ter sentido e por não representar nada. Por isso que eu trouxe para vocês essa coisa do zero, relacionando com o traçunário, porque é aquilo que não representa nada, né? É aquilo que não faz cadeia, tá? E tem a ver com uma marca de gozo corporal, né? Não necessariamente com o significante. É o que Lacan vai falar daqui a pouco do da repetição, né? Bom, vamos ver. Há uma coisa que vocês veem afigurar-se igual tanto na formulação de Hegel quanto na minha. Por mais paradoxal que isso possa parecer, o primeiro termo delas é um objeto A. É um objeto A que deseja. Veja aqui, né? A coisa da fórmula dele, o objeto A ali se relacionando com o zero. Se há alguma coisa em comum entre o conceito hegeliano do desejo e o que promovo aqui diante de vocês é isso. Num momento que é justamente o ponto de impacto inaceitável no processo da consciência de si, segundo Hegel, o sujeito sendo esse objeto, veja a diferença, né? O que o Lacan está chamando de objeto A e o que o Hegel chama de objeto A, né? Então, no Hegel, o sujeito sendo esse objeto fica irremediavelmente marcado pela finitude. O objeto afetado pelo desejo que produzo diante de vocês tem realmente algo em comum nesse aspecto com a teoria hegeliana, exceto que nosso nível analítico não exige a transparência da consciência de si. Essa é uma dificuldade, é claro, mas não de natureza a nos fazer dar meia volta, nem tampouco a fazer com que nos engajemos na luta de morte com o outro. Por causa da existência do inconsciente, podemos ser esse objeto afetado pelo desejo. Aliás, é na condição de ser assim, marcada pela finitude, que nossa própria falta, sujeito do inconsciente, pode ser desejo, desejo finito. Na aparência, ele é indefinido, porque a falta que sempre participa de algum vazio pode ser preenchida de várias maneiras, embora saibamos muito bem, por sermos analistas, que não a preenchemos de mil maneiras. Veremos por que e quais são essas maneiras. Ele vai dizer, nessa perspectiva, a dimensão clássica moralista, não tanto teológica da infinitude do desejo, deve ser absolutamente reduzida. Na verdade, essa pseudo-infinitude decorre apenas de uma coisa, a qual, felizmente, uma certa parte da teoria do significante nos permite imaginar. Ela nada mais é que a do número inteiro. Então, ele está dizendo que o desejo tem uma aparência de uma pseudo-infinitude, de uma metonímia infinita, mas isso é só uma aparência que existe devido à correlação da teoria dos significantes com a teoria dos números inteiros, né? Então, porque o número inteiro é isso, são os números que não têm fração, não são decimais, e que vão do zero até o infinito, tanto do lado positivo e do lado negativo. Ele vai dizer, o desejo não é isso, né? Ele pode aparentar ter essa infinitude, mas não. Essa falsa infinitude está ligada ao tipo de metonímia que, no tocante à definição do número inteiro, chamamos de recorrência. Então, ele está fazendo menção a uma lei, a lei da recorrência, que é uma lei da matemática, né? Não sei se vocês sabem dessa lei, mas ela
Deixa eu ver aqui, eu anotei alguma coisa disso. Ah, não sei onde está. Mas a lei da recorrência, de uma forma geral, é uma lei que você consegue adivinhar qual vai ser o próximo número de uma sequência de números ou de uma sequência de sentenças a partir de alguma lei imposta aos números anteriores. Por exemplo, você tem uma sequência lá de 0,1,1,2. Então, a partir do 2, você consegue saber qual vai ser o próximo número, porque pela lei da recorrência, esse 2 surgiu da soma dos dois últimos números anteriores a ele. Então, assim, você somando os dois últimos números anteriores, você tem o terceiro. Então, ele tá dizendo assim que, na teoria dos números inteiros, você tem essa lei da recorrência, né, que gera uma metonímia infinita e que gera uma capacidade de compreensão, né? Mas ele vai dizer, bom, no tocante ao desejo, isso é uma falácia, né? Então, ele vai dizer, trata-se da lei que acentuamos vigorosamente no ano passado, a propósito do repetitivo. Mas o que nossa experiência nos demonstra, e que lhes articularei nos diversos campos propostos a ela, nomeada e distintamente, né, o neurótico, o perverso, o psicótico, é que esse a que se reduz, em última análise, a sucessão de elementos significantes, enquanto distintos, não esgota a função do grande outro. Então, esse repetitivo, ele falou disso no seminário 9 do ano passado, né? E diz respeito ao traço unário, né? Que é a marca do real e que vai colocar e vai cessar essa metonímia do desejo. Então, não é uma metonímia infinita, né? Como a gente pensa na clínica, né? Uma análise não pode ficar só em torno de sentido, 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 um sentido infinito, né? É preciso fazer uma intervenção a partir do real que cesse isso. É mais ou menos isso que ele está dizendo que é a metonímia do desejo, né? Não é uma metonímia infinita. O traço unário é essa marca, né, onde onde se reduz aí essa metonímia, onde cessa. É isso que expresso aqui sob a forma dessas duas colunas, que são aquelas sobre as quais podemos escrever a operação da divisão. No começo vocês encontram né, o grande outro originário, como lugar do significante. Então ele traz uma outra grafia aqui, né? Então, onde você tem primeiro o A, o grande outro originário, como lugar do significante, e S, o sujeito ainda inexistente, né? Ou seja, não é o sujeito barrado, que tem que se situar como determinado pelo significante. Então, isso aqui a gente vê no grafo do desejo, né? Então, primeiro tem ali o sujeito ainda inexistente, o pedaço de carne, que na relação com o grande outro, por meio do significante, né? Então, aí essa relação, em relação ao outro, o sujeito depende desse grande outro e inscreve-se como um quociente, né? Então, o sujeito barrado, ele vai vir como um quociente dessa relação do sujeito falado, né, que é o sujeito inexistente, com o grande outro não barrado. E é marcado pelo traço unário do significante no campo do grande outro. Não é por isso, se assim posso dizer, que ele corta o outro em rodelas. Há no sentido da divisão um resto, um resíduo. Esse resto, esse outro derradeiro, esse irracional,
essa prova e garantia única, afinal, da alteridade do outro é o A. Então, veja aqui ele colocando o objeto A como um resto instituído pelo grande outro, né? Então, uma formulação crucial aqui da teoria lacaniana, tá? É por isso que os dois termos S barrado e A, né, o sujeito marcado pela barra do significante, o objeto pequeno a, resíduo do condicionamento, se assim posso me exprimir pelo outro, encontram-se do mesmo lado, do lado objetivo da barra. Todos dois estão do lado do grande outro, porque a fantasia, esteio do meu desejo, está inteiramente do lado do grande outro. O que está agora do meu lado é aquilo que me constitui como inconsciente, ou seja, o grande outro barrado, como aquele que não atinjo. Bom, aí eu fui lá para a página 37. Aí ele diz: o ponto em que estamos na teoria do desejo, em sua relação com o grande outro, de fato lhes fornece a chave de que, ao contrário da esperança que a perspectiva hegeliana poderia dar-lhes, a forma da conquista do outro não é a do eu te amo, mesmo que não queiras. Veja a coisa do o reconhecimento vindo de alguém que o sujeito não valoriza, né? Então ele está dizendo aqui, ao contrário do que a forma da conquista do outro, então não se dá por eu te amo, mesmo que não queiras, adotada com demasiada frequência, infelizmente, por um dos parceiros. Mas há uma outra formulação que, se não demonstra melhor sua eficácia, talvez seja apenas por não ser articulável. Mas isso não quer dizer que não seja articulada. Então, a melhor formulação é eu te desejo, mesmo sem saber. Veja de novo ele retomando a coisa do não saber, né? Ele não sabia, o sujeito não sabia, e a questão de, né, o sujeito não poder saber do seu desejo. Em todo lugar em que consegue fazer-se ouvir, por mais inarticulável que seja, essa, eu lhes asseguro, é irresistível. E aí, pessoal, o que ele está trazendo com essa formulação? Está trazendo a relação do desejo da demanda, né? Então, eu te desejo mesmo sem saber, é uma expressão que resume aí a relação do desejo e da demanda. De que o sujeito não pode saber do seu desejo, né? O sujeito não pode olhar para o desejo, não pode olhar para o objeto A de frente, né? E traz assim aquilo que a gente busca numa análise, né? Aquilo que o analista busca na análise qual a relação do sujeito com a demanda do outro, né? Como que ele lida com a demanda do outro, né? Então, o sujeito ele fantasia então que o outro quer a castração dele, né? Nessa relação com a demanda do outro. E o Lacan coloca, para o sujeito não dar o que ele tem, que é o falo, ele dá o que ele não tem, que é o amor, né? Por isso a formulação amar é dar o que não se tem. O sujeito tem que escolher então entre a demanda e o desejo, entre ser o falo ou ter um lugar na partilha dos sexos. O desejo vem então como uma saída da submissão à demanda do grande outro, dando como resposta o significante da falta do grande outro. Então, quando o sujeito passa da demanda para o desejo, lá no gráfico do desejo, né, ele sai lá do matema da pulsão, do sujeito na conjunção e disjunção com a demanda,
e vai para o significante da falta do outro, né? Então, é uma saída que desaliena um pouco o sujeito, né? Mas que ele não pode olhar de frente, né? Por isso eu te desejo mesmo sem saber. Bom, aí ele diz, e por quê, né? Não lhes deixarei isso como uma adivinhação. Suponhamos que ela seja dizível. O que é que eu digo com isso? Digo ao outro que desejando-o, sem dúvida, sem saber disso, sempre sem saber, eu o tomo pelo objeto, por mim mesmo desconhecido de meu desejo. Ou seja, em nossa própria concepção de desejo, eu te identifico a ti, com quem falo, com o objeto que falta a ti mesmo. Ao rumar por esse circuito obrigatório para atingir o objeto de meu desejo, realizo para o outro justamente o que ele procura. Quando inocentemente ou não tomo esse desvio, o outro como tal, que é aqui objeto do meu amor, cairá forçosamente em minha rede. Bom, e é dessa forma bonita, assim, que ele termina essa lição 2, e eu termino a minha fala aqui com vocês, esperando para ouvi-los agora. Que, que lição, né? Essa, Que lição! hum, nossa, eu fiquei pensando aqui algumas coisas, mas é, me parece que em algum momento é, o, o Hegel chega a duvidar dessa fenomenologia dele, né? E eu fiquei pensando assim, né? Que essa boca no trombone que, que o Lacan coloca ali, é, de duas maneiras eu fiquei pensando, que é uma coisa que eu já venho com isso há muito tempo, e você me trouxe esse lampejo aí, essa luz, que o Hegel é um autor tão importante, né, tão fundamental, que ele, o Marx vai trabalhar com essa questão do sintoma no social, né, e aí ele vai precipitar com o sujeito revolucionário, para Sim. quebrar essa dialética do senhor e do escravo, né? Uhum. E a psicanálise com um avesso é, e a boca no trombone de uma outra maneira, né? Isso É a aqui subver... Se o Marx vai colocar o sujeito revolucionário, a psicanálise coloca o sujeito subversivo, né? Acho que daria para a gente pensar isso. assim. Eu ia falar isso, né? O É. sujeito subversivo. E como essa lição nos faz pensar assim as questões contemporâneas, né? Atuais, da clínica. Eu fiz várias anotações, é impossível depois de. Bom, você deu uma aula assim muito bonita para a gente do início ao fim, sem pressa. E eu acho é isso que eu gostaria de dizer. É como faz a gente trabalhar e pensar nessas questões atuais, né? Como isso aqui é forte. É, e esse final muito lindo, né? Muito lindo. É Poético, né? Ele acaba de uma forma poética. poético, Como tem que ser a poético. psicanálise também. É, tinha que ser, tem que ser. E bom, achei assim o máximo essa questão, quando você falou muito bem disso sobre o saber, como foi, isso foi coisa que ficou também, né? Oposto ao conhecimento, né? Porque é como se ficasse nessa relação imaginária ali, uma saída pela consciência, né, pelo conhecimento. E aí eu fiquei Uhum. pensando assim,
fui pensando nessa questão viajando, né? E fui pensando nessa questão da clínica, de como as pessoas chegam na clínica, com os diagnósticos prévios, dos próprios manuais hoje, né? De diagnóstico, esse mar de conhecimento que, Sim, enfim, tenta, sei lá, de alguma maneira, sei lá, tamponar essa função de objeto A. Acho que fiquei pensando nisso, não sei, sim, sim. queria um comentário seu. Eu também pensei nisso, né? Então, essa coisa que ele opõe, né? O saber é uma coisa, sobretudo não saber, né? Quando a gente fala, então, de angústia, de desejo, tem que se atentar para esse não saber, né? Assim, o que o sujeito pode e não pode saber, que está num outro campo, que não é esse campo do conhecimento, né? Esse campo do conhecimento que está aí, vestido aí, principalmente pelo imaginário. Eu acho que quando ele faz essas críticas também à concepção de angústia, da catalogação, né? Não tem como a gente não pensar nos manuais diagnósticos, né? Como você bem está trazendo, assim, dessas catalogações, né? Não só da angústia, mas do sofrimento, do sintoma, né? Dos afetos, das emoções. Então, também é uma crítica que cabe aí a essa maneira fenomenológica de, de compreensão, né? De querer compreender rápido demais, né? O que um sujeito nos traz, né? Sim. Pessoal, mais alguém? Alguma questão? Questão não, porque eu ainda estou gerando. E É a daí, segunda Catarina? vez que eu escuto o Daniel falando, estou participando também, né? Estamos, algum de nós aqui Pois estamos é, que bom te participando. ver aí também. Que bom, Daniel. Assim, quero dizer que a sua transmissão é maravilhosa. O Alderley pontuou bem, calma, sem pressa. Dá tempo da gente ir gerando, né? Botando as porcas nos parafusos, assim, para ir ajustando, assim. Eu fico muito encantada com a sua transmissão. Muito obrigada e por ter dividido novamente, né? Esse seu amor ao saber aqui com a gente, no Fórum de Ô, Alagoas. Catarina, Ah, Oi? e eu obrigado. achei. Deixa eu só atravessar aí. Eu achei que ele ia ler essa frase final e dizer assim, até a próxima, que na lição tem. É. Muito bom. Muito obrigada, Alderley, pelo convite aí que você fez ao Daniel. Maravilhoso. Obrigada. Pessoal, eu que agradeço, fico muito feliz de saber que pude contribuir aí com vocês e agradeço aí imensamente a esse convite, ao Fórum Alagoas. Quero parabenizar vocês estão trabalhando muito, né? Tô acompanhando aí, na medida do possível, o trabalho de vocês também. É admirável, viu? O trabalho, o empenho de vocês, o amor à psicanálise. E sempre que puder, estou à disposição para a gente poder estudar junto e construindo esse Que, saber aí, né? que bom, que bom. Ficamos muito contentes. E que você volte muitas vezes, né? Aqui ao nosso fórum. Opa, com certeza. Então a gente fica por aqui. É isso, acho que é isso, né? Hum? Muito obrigado e até breve. Até breve. Bom final de semana para Tchau. vocês, bons estudos, bons trabalhos. Até a Obrigado, próxima. Daniel. Até a próxima Tchau. lição. Até.